caminhões de grande porte, retroescavadeira e equipamentos para garimpo. O poder aquisitivo das quadrilhas é alto, mas a atuação dos órgãos do Poder Executivo e da própria Justiça Federal tem conseguido barrar e desarticular muitos grupos. Você vai acompanhar agora um flagrante do IBAMA e da Polícia Ambiental, que desmantelaram um grupo que agia no interior do país. Veja só. Estamos no Pará. Tudo começa assim. Um grupo do IBAMA responsável pela fiscalização se reúne para traçar estratégias e definir as rotas que deverão ser percorridas pela equipe. O próximo passo é sair em comboio atrás dos criminosos. Por meio de helicópteros, os fiscais mapeiam as áreas de desmatamento e também conseguem localizar caminhões carregados com toras. Outras equipes seguem por terra para fazer as apreensões. A suspeita é de que alguns homens estejam escondidos no meio da mata. Aí basta mais um sobrevoo e, enfim, eles são localizados e presos. Em seguida, são feitas as apreensões. E olha só o poder aquisitivo das quadrilhas: retroescavadeira, equipamentos de garimpo, caminhões para transporte ilegal de madeira. As operações do IBAMA seguem Brasil afora. Os crimes também são comuns em reservas ecológicas e terras indígenas. Nesta aqui, também na região do Pará, os madeireiros abriram trilhas em plena floresta e improvisaram barracas para fazer o desmatamento. De acordo com o IBAMA, ao redor das reservas, cidades inteiras vivem do comércio ilegal de madeira. Em algumas operações, o Instituto consegue fechar serrarias que atuam na ilegalidade. Máquinas são recolhidas e as multas podem chegar a mais de 2 milhões de reais. Nestes casos, segundo o Instituto, a madeira apreendida é doada a prefeituras, entidades filantrópicas ou até mesmo às comunidades locais. Todas essas apreensões vão servir de provas e devem constar em um inquérito, que pode ser elaborado, por exemplo, pela Polícia Ambiental. Em seguida, esse documento é entregue à Justiça Federal, que pode aceitar ou não a denúncia. Até algum tempo atrás, o juiz tinha que simplesmente aceitar a denúncia na esfera penal. Hoje, o juiz deve ver o juízo de admissibilidade daquela denúncia, se ela preenche os requisitos legais. Então, recebendo uma denúncia ou analisando uma denúncia, o juiz pode receber ou não receber, dependendo se forem ou não cumpridos os requisitos legais para o oferecimento de uma denúncia. São alguns requisitos, como a identificação da pessoa que está sendo acusada, o fato pela qual está sendo acusada, se há os documentos pertinentes, a instauração do inquérito, se a pessoa foi presa ou não, todas as informações têm que estar naquela denúncia. Não estando os requisitos essenciais, o juiz poderá não receber a denúncia. O juiz explica que quando a denúncia é aceita, o magistrado, após analisar o caso, pode expedir mandados para que sejam realizadas novas buscas e apreensões, além da prisão de outros suspeitos. Muitos casos que vão a julgamento ganham repercussão. Um exemplo, a primeira instância da Justiça Federal do Pará concedeu uma liminar a uma empresa para que o IBAMA liberasse alguns caminhões que haviam sido apreendidos pelo Instituto. A Procuradoria Regional Federal entrou com recurso no TRF da primeira região, alegando que os veículos faziam o transporte ilegal de madeira. O pedido foi aceito e o tribunal derrubou a liminar que liberava os caminhões. Para esse juiz, as condenações impostas pela Justiça Federal nos casos de crimes ambientais têm ajudado a inibir a prática desses delitos. Se a madeira for de produto de origem criminosa, qual deve ser a decisão do Estado? Mas se a madeira transportada for simplesmente estiver em estado irregular, ou seja, não é que ela é fruto de uma atividade criminosa, ela veio de um sistema de reflorestamento legalizado, só que faltou um documento para transporte, a solução tem que ser diferente. Nesse caso, se é uma irregularidade apenas, talvez não deva ser dado o perdimento da madeira e ser oportunizado ao transportador regularizar. Agora, se ela é fruto de um crime, o crime ambiental, ela tem que ser dado o perdimento e vendida de acordo com a legislação, mas não só ela.
Inclusive, o meio de transporte, o caminhão, mesmo que ele tenha um valor 10 vezes superior ao valor da madeira transportada, o caminhão também tem que ser dado perdimento. Não cabe, nesse caso, uma ponderação de valores entre o valor do caminhão e da madeira. Se o caminhão é utilizado como produto de crime, fosse um caminhão, fosse uma Ferrari ou um avião, tem que ser dado perdimento. Só assim nós conseguiremos ter um enforcement, ou seja, um compromisso de cumprimento da lei que iniba o crime ambiental.